Olá, tudo bem com vocês? Estamos em mais um episódio do Master Boss Podcast e agora com a nossa convidada, Amanda. Vou ler um pouquinho da introdução incrível. Ela é solteira, tem 33 anos de idade e ela é consultora de imagem e estilo. Já está na profissão há um ano e meio e a jornada dela profissional começou na publicidade e propaganda, formação que concluiu em 2016. Sempre foi apaixonada por moda, mas foi após superar uma depressão profunda que enxergou com clareza o que realmente faria ela feliz. Unir a paixão pelo estilo à vontade de ajudar outras mulheres a se redescobrirem. Ela oferece hoje serviços como consultoria completa, coloração pessoal, personal, shopping e montagem de looks, sempre respeitando a essência de cada cliente. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito esse nosso convite. Obrigada, fiquei muito feliz pelo convite. Ai, que bom, seja muito bem-vinda. Obrigada. Amanda, conta pra gente um pouquinho, então, como foi, assim, esse início da sua jornada. Você, então, se formou em 2016, trabalhou em publicidade e propaganda por muitos anos. E como Isso. foi essa transição ali pra você? Olha, depois eu fiz faculdade em Curitiba de publicidade e depois de formada eu trabalhei lá um ano e voltei para Foz. Quando eu voltei para Foz, eu entrei em depressão. Fiquei frustrada com o trabalho aqui, também tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo. Então, tudo isso juntou para eu entrar em depressão profunda. Eu fiquei 5 anos tratando. Mas durante esse período, mesmo doente, eu continuei trabalhando na publicidade. E aí, quando eu saí dessa depressão, eu percebi que o trabalho com publicidade não me fazia nem um pouco feliz e não me fazia bem também. Então, eu resolvi mudar. Busquei lá no fundo o que eu gostava, assim, do fundo da minha alma, o que brilhava meus olhos, e é a moda, sempre foi. Desde criança, minha avó era costureira, eu gostava de brincar com os tecidos dela, fazer alguma coisinha, não sabia fazer nada, mas fazia de conta que estava costurando alguma coisa. E mesmo na faculdade, eu gostava de... Uma vez eu comprava camisetas e pintava uma estampa, assim. Ficavam horríveis também, mas pelo menos eu exercitava minha criatividade de alguma maneira, né? E aí eu resolvi largar tudo, largar o trabalho, largar tudo. Graças a Deus, sou uma pessoa privilegiada, tive muita ajuda dos meus pais. E consegui voltar a estudar com 31 anos, 31 para 32 eu voltei a estudar. Aí fiz um curso de moda profissionalizante e outro de consultoria de imagem e estilo. E aí mudou a vida, sem depressão. Que incrível. E feliz todos os dias com o meu trabalho. Olha só. E então, acredito que esse foi o momento mais desafiador para sua carreira, enfrentar, né, a depressão, porque é algo que, né, mexe muito com a gente. E para você poder começar essa sua nova jornada. Sim, porque assim, quando você sai de uma depressão, basicamente você passou aqueles últimos anos sem se conhecer, né? Então, quando eu saí, quando eu parei de tomar remédio, porque também o remédio deixa você bem dopado, né? Eu percebi que, assim, eu preciso voltar a viver. Na realidade, era bem isso. Sim. E se eu voltasse a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, não faria sentido. Então, eu tive que abrir mão de tudo, abrir mão de uma renda que era relativamente boa, com o trabalho que eu tinha, e me jogar com tudo no que eu queria para ser feliz. E não foi fácil, né? Você viver ali um ano só estudando é difícil. Você fica pensando que tá todo mundo indo para frente e você tá indo para trás. Mas valeu totalmente a pena, porque eu imagino que se eu tivesse ainda trabalhando com o que eu trabalhava antigamente, talvez eu não teria saído da depressão, ou talvez teria tido muitas crises, né? E não foi isso que aconteceu. Então, não tem como dizer que eu me arrependo de toda a dificuldade que eu tive naquele ano só estudando, sabe? Foi difícil, mas vale a pena. E eu sempre falo para alguém: ai, não tô feliz com o meu trabalho. É isso mesmo que você quer trabalhar pro resto da sua vida? Porque às vezes a gente precisa ali se desafiar mesmo
a sair daquela zona de conforto para ficar mais feliz, para ser melhor, para ficar mais satisfeito com a vida que a gente leva, né? Eu acredito que é se descobrir, né? Igual a gente Sim. comentou, eu acho que é descobrir o nosso propósito. Às vezes você Sim. precisou passar por aquele período para agora você tá na sua profissão que você realmente ama, que você gosta e que as coisas vão fluindo, né? Com certeza, porque assim, eu tenho certeza que eu sou quem eu sou hoje porque eu sobrevivi a uma depressão, porque eu tive que fazer tratamento, porque eu tive o cuidado das pessoas que me amam. Sem isso, eu não seria quem eu sou hoje. Eu não seria, não teria capacidade de olhar para minha cliente hoje e enxergar a essência dela, quem ela é, o que ela quer transmitir. E se eu não conseguir ver isso, eu não sou uma boa profissional. Então, para mim, assim, lógico que é horrível e eu não desejo que ninguém tenha. Mas para mim, hoje eu consigo agradecer e entender por que aconteceu tudo isso comigo. Eu consegui sair e enxergar o lado bom disso tudo e carregar comigo só o que eu puder levar para uma outra pessoa para crescimento, né? Que incrível. É a sua história que traz o seu diferencial hoje, né? Exatamente. E como foi para tomar essa decisão ali, dessa transição de carreira nesse momento que você estava superando um problema de saúde, né? Um problema sério. Como foi para você conseguir se impulsionar e se jogar? Eu sabia que se eu não saísse daquele lugar, eu não ia melhorar. E eu tive que fazer isso de diversas maneiras, não só na profissão, mas tipo, sair da casa dos pais e morar sozinha. Fui fazendo vários caminhos arriscados, porque se eu continuasse no seguro, eu não ia sair daquilo lá, eu não ia sair do fundo do poço. Então, eu queria sair. Eu nunca tive aquela coisa de, eu tô doente, vou ficar doente, vai ser sempre assim. Apesar de estar depressiva, eu sempre queria não estar. Então, eu sempre fui atrás de fazer coisas que me tiravam da minha zona de conforto. É lógico que falar isso parece que é muito fácil e tudo mais, mas não é. Eu só consegui porque eu tive muito apoio, tanto emocional como financeiro também. Eu não falo assim, foi super fácil, de maneira nenhuma, mas por causa desse apoio, por causa de toda essa ajuda que eu tive, por causa de assim, nunca deixei de fazer terapia, porque isso, pelo amor de Deus, é o básico do básico para quem tem algum problema de saúde mental. Eu sempre consegui enxergar que eu tinha que sair da zona de conforto para conseguir melhorar, para conseguir ficar feliz, mesmo que fosse ali um tempinho ou outro, sabe? Sim. Então eu fui sempre quebrando essas barreiras que eu tinha, essas dificuldades. Saí de casa, fui ter minha casa para me obrigar a fazer coisas, né? Tipo, para me obrigar a limpar minha casa, para me obrigar a lavar minha roupa, fazer coisas que na casa da minha mãe, mesmo que assim, eu também tinha que fazer, mas minha mãe me vendo doente fazia por mim, né? Não deixava mãe, né? Exato. Então eu saí para eu conseguir criar ali a minha força, do meu jeito. E muita gente na época não entendeu, tinha medo, né? Não, mas se você tá doente, vai morar sozinha, você vai ficar mais sozinha. Mas eu nunca fiquei sozinha, entende? Eu tinha amigos que iam direto na minha casa, eu moro muito perto da casa da minha mãe, então eu tô sempre na casa da minha mãe até hoje. Eu tenho 2 cachorrinhas que, meu Deus, são tudo pra mim, elas me ajudaram muito também. Então, assim, são passos que são difíceis e as pessoas podem encarar de uma maneira um pouco nada a ver com a realidade, mas são essenciais para você sair do fundo do poço. Você realmente jogar pro alto o que o povo quer e fazer o que você sabe que é melhor para você. E mudar de profissão foi exatamente isso. Foi o ponto inicial. Eu precisava, porque se eu não fizesse isso, eu ia viver, tipo assim, muito na bad todo dia. Minha família tem empresa. Eu tentei trabalhar, mas não tinha condição. Não é? Não, e quando você não trabalha, você trabalha num lugar que você não gosta, que você não fica dá, feliz, que você não fica estimulada ali ao acordar pra você, acorda né? todo dia, tipo, putz, tenho que trabalhar. Que horas vai acabar? Que horas vai acabar? Já tá na hora, não, já tá na hora. Falta tanto, né? É muito ruim. E aí, quando eu mudei, meu Deus, nos dias que tinha aula, eu acordava, tipo, meu Deus, hoje tem aula, sabe? Que legal. Feliz e tudo mais. E, nossa, mudou minha vida da água pro vinho, assim. Quando você tava nesse processo, né, de estudar ali, da parte teórica, você já percebeu que era realmente isso que você queria pra sua vida? Tipo, você é isso mesmo? Fazia todo sentido estudar aquilo pra mim, porque
Primeiro eu estudei moda, né? Porque eu queria ter ali uma base para antes de fazer consultoria de imagem. Não que seja necessário, mas eu achei melhor. Então eu estudei moda antes. E eu já amava, já olhava e falava, meu Deus do céu, eu devia ter feito antes, sabe? Você aprende, por exemplo, a criar coleções de moda, você aprende a observar desfiles com outro olhar. Então, assim, é muito legal. E aí, só de fazer isso, pensando assim, meu Deus, meu trabalho é assistir desfiles. Ai, meu Deus. Que delícia, sabe? Acompanhar a semana de moda, nossa senhora. E assim, e foi muito legal. E toda vez que alguém chegava e falava assim, nossa, seu trabalho vai ser mexer no guarda-roupa dos outros. Que fútil. Né? Eu pensava assim, ai, tá bom, vai. Você vai jogar bola toda semana com seus amigos e não é fútil, né? A gente fazer o que a gente gosta não pode. A gente não importa. Ai, pra mim, porque eu acordava com vontade de fazer aquilo todos os dias. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que eu falei pro meu namorado esses dias. Eu trabalharia de graça. Eu faço tudo que eu faço com tanta vontade de fazer que eu faria de graça. Eu só não faço de graça porque não tem como, né? É o seu trabalho, né? É o meu trabalho. Mas eu gosto tanto que, nossa, eu poderia sair distribuindo. Você quer fazer uma coloração pessoal? Vamos fazer. Desse jeito. Mas isso é uma coisa que os profissionais falam, né? Quando você faz uma coisa que você faria até de graça, ou que para você é tão fácil, mas tão fácil que muitas pessoas às vezes fazem até sem cobrar, realmente é porque você tá fazendo, o que você realmente ama, e daí pra se encontrou. Né? E daí não tem como dar errado, não né? Tem como. Só sucesso se você souber. É lógico que tem perrengue, tem dificuldade, né? Tem que estudar muito, porque é um mercado que agora ele tá no ápice, né? Ele existe há muitos anos, mas agora que ele tá ficando famoso nos grandes centros, aqui em Foz ainda nem é tão conhecido assim. Conheço muita gente que não sabe o que é, mas vale a pena, porque assim, se você faz o que você gosta, é aquilo que a gente tá falando desde o começo. Se você faz o que você gosta, você tá feliz e você ganha ali um dinheiro por causa da sua felicidade. Então, o que tem de melhor nisso, né? Nossa, não, une útil ao agradável, né? E fala pra gente um pouquinho sobre isso, porque, né, tem muitas pessoas que não sabem. Por exemplo, igual a gente conversou ali um pouco antes. Antes eu achava, quando uma amiga minha comentou, né, nada a ver, o que é, né, você saber a sua cor? E depois, né, de um tempo eu pesquisando sobre, eu falei, cara, tem tudo. Faz diferença, né? Tem. A coloração pessoal é o carro-chefe da consultoria de imagem, porque é o serviço mais conhecido e basicamente é o que chama o cliente até você e depois você consegue ali vender outros serviços. Porque a coloração pessoal é uma coisa que você consegue visualizar mais antes do processo todo da consultoria completa. Quando você aplica o serviço da coloração pessoal, a cliente já vê ali, olho no olho, a diferença, né? Porque o que a gente vê? A gente vê as características da pele da pessoa e quais cores, com as dimensões que as cores têm, combinam mais. Então, se a pessoa tem a pele quente ou fria, se a pessoa tem a pele que combina mais com cores intensas ou suaves, ou escuras ou claras. Quando você vai passando ali os tecidos para ver a diferença que eles fazem, é muito claro quando uma cor faz mais sentido que a outra. Tem pessoas que você coloca ali um tecido, por exemplo, eu tenho pele quente, que é uma pele que tem mais beta-caroteno, ela é mais amarelada. Você coloca o tecido de cores frias, ela fica com a cara, parece que ela faz uma semana no hospital, de doente, sabe? Então, assim, se você conhece as suas cores, por exemplo, você acordou ali num dia meio corrida, não conseguiu fazer uma maquiagem, tá meio atrasada, coloca uma blusa da cor que te favorece, isso já vai te ajudar, entende? Ou, por exemplo, não tem preto na minha cartela de cores, mas eu amo usar preto. Você sabe que com o seu cabelo e a sua maquiagem, você quebra esse efeito negativo do preto. Então, assim, eu sempre falo, a cartela de cores, ela não serve para prender ninguém a usar aquelas cores só. Ela te ajuda, te dá ferramentas para você saber como usar as cores no seu dia a dia. Então, aquilo que eu falei, eu amo preto, mas não tem. Não vai deixar de usar. Mas faz a maquiagem no tom certo, que muda tudo, porque a maquiagem, meu Deus, se você coloca um tom errado, você claramente vai ver que tá errado. E o cabelo, nada melhor do que você pintar o seu cabelo quando quer pintar
de uma cor que te favorece. Porque também, eu até tenho um post no meu Instagram, porque eu já fui a louca de mudar o cabelo. E eu pintava o meu cabelo de ruivo uma época. E o ruivo, água de salsicha. Eu ficava horrível. Eu tinha que necessariamente me entupir de maquiagem Pra conseguir. pra poder. conseguir deixar ali mais ou menos. Olha só. E aí eu fui comparar com outros cabelos que eu tive. Hoje meu cabelo é natural. Mas depois eu pintei um vermelho mais cereja, que ficou ótimo também. Mas, nossa, só de ver foto você vê claramente a diferença, sabe? Fala, meu Deus, que isso. Aham. E assim, as pessoas geralmente não sabem. Então, eu quero ficar ruiva igual a Marina Rui Barbosa. Uhum. Será que vai ficar bom? Às vezes não, né? Às vezes não. Com muita frequência não, Muita inclusive. frequência não, exatamente. Ah. Então, assim, é essencial saber as cores pra você mudar seu cabelo, pra você fazer sua maquiagem, pra você colocar uns cílios que não fique tão com um aspecto tão negativo no Sim. seu semblante. Então, é muito legal. E, como eu falei, a coloração é o principal serviço que chama os clientes, porque é o que a pessoa consegue visualizar mais rápido uma grande diferença, sabe? Mas tem diversos outros serviços. Tem análise facial, que ajuda a escolher um corte de cabelo bom pro rosto, a armação do óculos, que também fica bom, a sobrancelha, se tá no formatinho ideal e tudo mais. Análise de biotipo, que a gente diagnostica o formato do corpo, então eu consigo passar as melhores modelagens de roupa, o que você tem que destacar, o que você tem que suavizar. Por exemplo, se a pessoa tem um quadril muito largo e os ombros mais estreitos, ela consegue disfarçar essa diferença com uma blusa de manga bufante, ou tomara que caia, que mostra bem os ombros. Então, assim, tem várias ferramentas para deixar a pessoa com bastante harmonia, tanto na face quanto no corpo. E aí também tem outras coisas, tipo estratégia de estilo, que a gente consegue organizar, assim, com roupas, com acessórios, que a pessoa vai vestir para transmitir tal mensagem. Por exemplo, eu quero passar mais autoridade. Então, a gente faz ali uma estratégia para ela passar mais autoridade. Eu tenho uma voz muito de criancinha e eu sou muito delicadinha e eu assumi um cargo muito alto na minha empresa, então eu preciso que as pessoas me vejam como mais adulta. Então, a gente cria uma estratégia para isso. Preciso, inclusive. E aí é bem legal. Daí eu também vou no shopping com o cliente para provar roupas, para comprar maquiagem, tudo. Depois eu monto os looks em casa com ela. Então é bem bacana. E para essa nossa área, isso é perfeito, essencial. né? Tipo, para as empreendedoras, né? Sim. Porque, querendo ou não, eu falo por mim, antes, meu Deus, eu falo, Jesus, Kátia, por que você nunca me avisou? Eu vim assim com umas roupas e ainda queria transmitir autoridade. Tipo assim, porque zero autoridade, querido. Ninguém vai te respeitar. nós somos muito visuais, é científico. Uhum. A primeira mensagem que você passa para quem te olha é o jeito que você está vestido. Antes de você falar qualquer coisa, o corte do seu cabelo, se você tá bem maquiada, se você tá bem arrumada, é a primeira mensagem que você vai passar para quem te vê. Então, assim, se você sabe disso, por que não usar isso como estratégia, né? Positiva. Porque se você vai atender um cliente e você tá lá com qualquer roupa, com o cabelo despenteado ou preso num coque aqui em cima, o que você tá passando para essa pessoa? Será que ela vai confiar em você? Será que ela vai achar que você é competente? Antes de você falar qualquer coisa. E, no fundo, às vezes você é uma super profissional, você sabe tudo do que você faz, mas a pessoa vai te olhar, eu não vou fazer Não passa confiança, não né? passa Não confiança transmite. nenhuma. Então, muita gente precisa disso para realmente conseguir transmitir o que quer. E não só isso, também tem muitos clientes, tipo, recém-mães, porque depois que você é a mãe, você mais ou menos redescobre, assim, a sua vida. Sim. Você não é mais a mesma pessoa que antes. Então, muda tudo, muda o seu estilo. Você quer cortar o seu cabelo, porque não gosta de cabelo grande, o neném puxa o cabelo. Muda tudo. Então, assim, muitas novas mães também procuram o serviço para realmente se descobrir novamente, sabe? Porque é uma nova vida. E, assim, tem mais outras 1000 coisas, né? Eu também faço personal styling, que é te ajudar a escolher uma roupa para uma ocasião. Aí a gente escolhe, por exemplo, você vai ser madrinha de casamento. Então a gente vai escolher vestido, calçado, acessório, maquiagem, cabelo, tudo, de acordo com o que fica bem em você, as cores, qual que é a sua intenção nesse momento. Então tem várias coisas Que bem legal, legais. você presta essa consultoria para momentos específicos também.
Sim, é um serviço mais prático, né? Não englobo todo não faço coloração pessoal, análise de biotipo, análise de visagismo, mas eu te olho e consigo ver certas coisas. Por exemplo, quando a gente não tem a coloração, quando a cliente não fez coloração, mas ela quer o serviço de styling ou ela quer o serviço de personal shopping, eu tento observar o contraste dela. O que é o contraste? A diferença entre o tom da pele e do cabelo. Eu vejo se é muito alto, se é muito baixo ou se é médio. E percebo, por exemplo, se é muito alto, por exemplo, eu tenho contraste médio para alto. Para mim, fica melhor uma maquiagem um pouco mais marcada, sobrancelha mais marcada, um batom um pouco mais escuro e roupas um pouco mais escuras, porque daí respeita esse contraste entre a minha pele e o meu cabelo. Tem pessoas que têm o contraste baixo, ou tem a pele escura e o cabelo escuro, ou tem a pele clara e o cabelo claro. E aí essas pessoas vão, no caso da pele escura, ficar melhor com roupas escuras. No caso da pele clara, fica melhor com cores claras. Eu observo esses detalhes que não precisa de uma análise tão profunda e ajudo a cliente nesse sentido também. Que legal. E para empresa, você faz também, assim, para... Faço também. Eu faço mais palestras de intenção de imagem, o código de vestimenta, que precisa bastante, porque às vezes a empresa não tem uniforme, mas quer que o funcionário vá vestido adequadamente. E posso também fazer assessoria para a criação de uniformes, né? Que legal. Mais nesse sentido. Que legal. E durante, né, toda essa sua jornada, como você conseguiu equilibrar, né, a sua vida pessoal da sua profissional? Foi uma coisa que foi se interligando, porque assim, eu sempre gostei disso, eu sempre estudei isso, mesmo que não era minha profissão. E eu sempre gostei de ajudar minhas amigas nesse sentido e elas sempre me pediam ajuda. Então não foi um problema colocar isso na minha vida pessoal, porque já fazia parte, mesmo que indiretamente. Eu com certeza consegui aplicar em mim vários conceitos da consultoria de imagem. Por exemplo, agora eu compro muito menos do que eu comprava antes. Eu gasto muito menos dinheiro com coisas tipo maquiagem, sapato, roupa. Eu amo comprar, mas agora eu compro muito menos porque eu sei que eu vou comprar só porque faz bem pra mim. Só o que eu sei que eu vou usar diversas vezes. Eu não compro mais uma blusa sem saber que eu vou usar ela pelo menos de 4 jeitos diferentes. Entende? Então, eu consegui aplicar muito do meu trabalho na minha vida pessoal por conta disso. E com as minhas amizades também. Porque às vezes um amigo chega, Amanda, eu preciso comprar um presente pra minha namorada. O que eu faço? Sabe? Então você vai ali ajudando como pode, né? Inclusive, outro serviço que eu tenho agora é de assessoria para presente. O marido não sabe como presentear a mulher. Eu aplico um questionário lá, descubro mais ou menos o estilo da mulher e indico para ele o que ele pode comprar. Que legal! Nossa, agora para o Dia dos Namorados tem que ser amplamente divulgado o serviço. Exatamente. Porque isso é muito legal. Homem é difícil, né? Sofre esses homens. E aí eu vi essa oportunidade e já fui atrás, porque a gente sabe que se depender deles... E nem todo mundo é cara de pau, né? Eu sou cara de pau. Eu chego e falo, eu quero isso, tá? Você pode me dar isso aqui que eu quero. Facilita muito a vida das pessoas, né? Ó, eu tenho essa é a sua opção. Pode escolher. No Natal, eu mandei links pro meu namorado. Tem 3 links. Muito prático. Você pode escolher o que você quer me dar. Pronto. Eu também sou assim, entendeu? Eu falo assim, eu queria tanto comer um sushi. Eu queria tanto uma roupa. É tipo isso. Sabe, aqui, ó, nessa loja. Mas pra quem não é, facilitar a pessoa que tá vendo aqui, que não é cara de pau. Ou que gosta de uma surpresa. O link do meu trabalho. E eu ajudo o namorado a escolher o presente, né? Ótimo. Mas sabe que Namorado, você patrocina? Esse ainda não. Quando você for patrocinar, patrocina perto do Dia dos Namorados. Isso. 20 dias antes. Mas é que eu estou esperando esse momento mesmo. Porque por enquanto não vai teve bombar uma data pra homens. Só pra homens. Nossa, vai ser assim. Porque que aconteceu? Você não sabe o que é isso depois do Natal. Porque no Natal, muitos amigos meus vieram pedir ajuda. Olha só. Aí eu falei, boa ideia. Encontrou a demanda, chegou a demanda, encontrou um serviço novo. Exato. Daí eu falei, vou ter que fazer isso, mas vou realmente divulgar, bater martelo nisso perto dos Dias dos Namorados, que é a primeira data mais assim, né, do ano. Porque Dia das Mães também, mas é que geralmente Dia das Mães, a filha que compra, daí é mais tranquilo, assim. Mas vai ser
Nossa, vai Tomara ser que dê incrível. certo. Mas Vai. com Quero ver a certeza. mulherada feliz. Com certeza vai dar E certo. os namorados também. Eles Sim, vão estar mais muito fácil felizes pra ali. eles, As né? mulheres felizes e os namorados aliviados. Exatamente. Verdade. Ai, ai. É, quais estratégias, Amanda, você acredita que foram, que são essenciais para mulheres que querem empreender? E quais foram, assim, na sua jornada que você acha que foram muito importantes? Olha, pra mim, o que mais foi importante é você manter contato e se esforçar para ter contatos novos, sabe? No sentido de, na minha profissão, por exemplo, é essencial você ter amizade com pessoas da área. Por exemplo, donos de loja ou as vendedoras mesmo, as gerentes e tudo mais. Então, como eu sempre gostei disso, eu sempre estive em lojas, eu fui já criando ali uma amizade com essas pessoas. Uhum. E depois foi natural para mim chegar e falar, olha, agora eu faço esse serviço, eu presto esse serviço, então vamos aí criar uma parceria, ver o que a gente pode fazer juntas. E a maioria delas também quis consumir o meu serviço. Que legal. Olha só. Então, assim, como é uma coisa, como já fazia muito parte de mim, né? Não foi uma coisa louca que eu tirei da minha cabeça, não foi muito difícil você eu criar esses contatos, porque eu já era chegada das pessoas, eu já Uhum. conhecia, eu já frequentava os lugares que elas frequentam. Assim, lógico que eu tenho muito caminho ainda para percorrer, né? Não tá perfeito, não é perfeito, faz pouco tempo que eu tô na área, mas eu já me considero vencedora porque, assim, já estou inserida nesse meio, sabe? Justamente porque é aquela coisa que eu não tirei do além, Uhum. já fazia parte de mim. Exato. É o propósito, né, que a É o gente fala. propósito. Que é muito diferente de você falar assim, aquela profissão tá na moda, então eu vou Vou lá. fazer por causa do Por dinheiro, causa né? do Que na dinheiro. verdade que o pessoal pensa isso. Exatamente, por causa do dinheiro. E não é bem assim, Não. né? Se você faz por causa do dinheiro, talvez você não tenha tanto sucesso quanto a pessoa que faz Exato. porque gosta daquilo. Exato. Então, mas eu acho que a maior estratégia, principalmente numa cidade menor como Foz, é você ter contatos e manter esses contatos, porque faz toda a diferença. No começo do meu trabalho, eu atendia quase só amigas minhas. Então, assim, foi essencial para eu ter confiança no que eu estava fazendo, para eu criar conteúdo para internet, porque daí as minhas amigas deixavam eu filmar, deixavam eu postar e tudo A mais. gente usa os amigos. Exato. E aí, assim, é por isso que é importante você ter ali as suas amigas, os seus amigos que se importam e que querem também te ver prosperando, né? Sim. Uhum. Sim. Porque Tem amigos e tem amigos. amigos e amigos, exatamente. Tem aqueles amigos que só querem fazer com você se você der de graça. É. Mas, graças a Deus, minhas amigas, a grande maioria, sempre foram muito parceiras e queriam investir, assim, em mim, porque viram a diferença na minha pessoa mesmo, fazendo o que eu gosto, né? São aquelas pessoas que me acompanharam quando eu tava muito mal. Então, quando viram eu ficando feliz, falaram, nossa, a gente tem que apoiar. É isso aí, Porque né? é isso. Então, essa foi minha estratégia, basicamente, assim, ter amigas muito queridas que queriam me apoiar e ter contatos, porque contato, como eu falei, numa cidade como Foz, faz toda a diferença. Uhum. E você falou uma coisa bem interessante, né? Que é ter essas pessoas. Você comentou, né, que teve a ajuda de sua família, né? E a ajuda dos amigos. Então, acredito que foi essa a sua base Com pra certeza. estar. A minha base, com certeza, é minha família e meus amigos, e minhas cachorrinhas. Não pode esquecer Não delas. posso, porque elas são perfeitas. Uhum. Sem eles, eu nem sei se eu estaria aqui, de verdade, assim, não querendo fazer o assunto ficar pesado, Sim. mas tipo, isso nunca nem passou pela minha cabeça, porque eu sabia que eu tinha gente comigo, sabe? Uhum. Mesmo quando eu tava muito mal, eu sabia que se eu precisasse, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha cunhada, meus amigos todos, minha família que não é de Foz, mas toda vez que eu tava junto, falava, Amanda, a gente tá rezando por você, a gente quer que você fique bem, sabe? Então, Olha só. não tinha como eu me sentir desamparada em momento algum, sabe? Uhum. Então, essas... E assim, amigos meus que, mesmo quando sabiam que eu tava no pior momento, não desistiram de me chamar pra sair, mesmo sabendo que às vezes eu não era uma boa companhia, Uhum. sabe? Não desistiram de me visitar às vezes, ou me levar pra comer alguma coisa, tomar uma cerveja.
Tipo assim, às vezes eu ia no lugar e eu ficava com uma cara assim, tipo, querendo morrer, Não querendo ir quero, por embora. obrigação. Exato, porque, tipo, eu não queria estar lá, eu queria estar debaixo da minha coberta. Aham. Mas, vendo o esforço deles, eu também me esforçava pra fazer isso. Então, isso, meu Deus, mudou completamente. E são essas pessoas que eu tenho certeza que eu vou levar pro resto da minha vida, porque foram elas que me ajudaram, assim, e mesmo pessoas que não estavam, tipo, como eu morei muito tempo em Curitiba, e em Maringá também morei, amizades minhas à distância mesmo, que estavam ali todos os dias, conversando comigo, falando comigo, e perguntando como eu tava. No meu aniversário, mandava presente de longe. Ok. Amigas minhas me mandaram uma cesta de café da manhã, Ah, que no legal. meu aniversário. E sem contar que durante a pandemia eu tava num pior momento, né? Então a pandemia, assim, Foi também durante a foi pandemia. Tudo horrível. muito pesado daí, né? Aham. Acabou Sim. intensificando, com certeza. E aí também teve aquela famosa crise dos 30 durante a pandemia, durante a doença e tudo Meu Deus. mais. Foi tudo Foi de uma tudo vez. junto. Mas deu tudo certo. Aham. E foi passando. Mas a base, sem dúvida nenhuma, família e amigos. Não tenho nem o que dizer. Não, é que É isso. a gente precisa, né? Ah, Pessoas essencial. precisam de pessoas. Então, quando a gente Essencial. tem essa base, não tem como a gente não superar, né? Não. E assim, eu também sou testemunha da terapia. Eu sempre falo pra todo mundo, mesmo se sua vida está perfeita, faça terapia. Você precisa, você vai saber. E a gente que faz terapia faz porque as pessoas não fazem terapia. Porque se todo mundo fizesse terapia, o mundo ia ser muito mais feliz. Não ia ter tanta briga, tanta gente louca na rua, né? Aham. E assim, pra mim, até hoje eu faço, obviamente agora é muito mais espaçado, mas nunca vou deixar de vida. fazer. Minha psicóloga já tentou me dar alta várias vezes, falei, aqui Não não. vai dar, não. Não, Aqui não, não, minha não filha. aceito. Eu tenho que aguentar por muito tempo ainda. E esse processo da terapia, você acha também que é muito importante para a área profissional? Com certeza, porque quando você tá ali maluco achando que você não é suficiente, que ninguém quer seu serviço, né? Você vai lá dar aquela desabafada, Aí você volta. pronto. Aí você fala assim, Volta ué, o que plena. aconteceu? O que eu tava Aham. pensando? É bem isso. E o interessante da terapia é que você percebe, assim, como você cresce com o passar do tempo. Porque quando você cresce sozinha, muitas vezes você não percebe. Agora, quando você tem um acompanhamento, aí a pessoa fala, Amanda, você tá vendo como você agiu agora? 10 anos atrás você agiu diferente. Olha como você mudou, olha como você cresceu, como você aprendeu. E isso te dá um gás muito Sim. legal pra continuar, sabe? E assim, não é uma coisa que uma pessoa, sua mãe, seu pai vai te dizer. É uma pessoa neutra, é um profissional, sabe? Que consegue ver ele de verdade. Que veio de fora, né, a gente? Exatamente. Então é essencial. Pra mim, assim, todo mundo tinha que fazer mesmo. Minha psicóloga vai estar assistindo esse podcast. Com certeza ela vai falar garota. perfeitinho, né? Mas é verdade. Eu também eu já passei por um período que eu precisei de terapia e ainda preciso, gente. Igual você falou, a gente. Se todo mundo fizesse, meu Deus, ia ser uma Aham. benção. Aham. E eu também. Tem isso mesmo, a gente fala, caraca, eles conseguem ver o que a gente não consegue. Ou a gente pensa e fala, ai, não, nada a ver, isso é pira da minha cabeça. Aham. Mas ali o profissional te falando, não, é isso mesmo. Né? Porque na verdade o que todo mundo acha é que eles falam pra gente que a gente tem que fazer. Nossa, E de é jeito totalmente nenhum. o contrário, Aham. né? É tipo, eles fazem a gente enxergar o que a gente é capaz de fazer. Exatamente. Então eu É acho maravilhoso. que é essencial mesmo, terapia. Eu aqui. Vamos falar um pouquinho desse equilíbrio que, com certeza, né, empreendendo hoje você precisa ter. Como você consegue, né, fazer para equilibrar a sua vida profissional com a pessoal? E quando na profissional, por mais que você faça o que ama, a gente pode trabalhar com o que ama, mas chega a certos Sim. momentos que a gente fica sobrecarregada, né? O que você tem o hábito, assim, de fazer no dia a dia para você conseguir dar aquela, ai, sabe, relaxada, Sim. descarregar as energias? O meu trabalho, ele é muito sobre referências, né? Eu preciso ver o que está acontecendo no mundo, eu não posso simplesmente achar que da minha cabeça eu vou tirar um look perfeito para minha cliente. Não existe isso. Eu preciso de referência, eu preciso estudar, eu preciso olhar as coisas. Então, eu
assim, não é que eu não desligo, mas se eu tô vendo uma série, eu tô vendo como a pessoa tá se portando. Se eu tô vendo um filme também, se eu vou passear no shopping, não existe passear no shopping, mas Você faz uma pesquisa. agora não tem. Ah, vou passear no shopping. Que shopping? Pra eu passear tem que ser no meio do mato, porque daí lá não tem nada que eu possa ver pra me inspirar. Mas pra eu descansado mesmo, é ler um livro, adoro. A coisa que eu mais gosto de fazer é ler. Adoro assistir Big Brother. É um entretenimento inútil, mas é esse que faz minha cabeça desligar, entende? Você não precisa pensar, né? Não preciso pensar, não preciso estudar nada. Tudo bem que às vezes a gente repara em certas coisas, mas é diferente, assim. E acho que, na verdade, mais é isso. Porque, como eu falei, tudo eu acabo observando alguma coisa. Rede social, então, Nossa. só aparece isso pra mim, né? Só aparece dicas de styling, como usar isso, tendência, moda, nananana, as cores do ano, a cor de 2026, a cor de 2030, sabe? Então, assim, eu tento evitar o celular porque é muita coisa. Ou eu assisto, às vezes, séries mais antigas, porque daí não tem nada muito novo, e daí eu consigo ver de boa, entende? Sem ficar analisando todo o tempo Exato. ali. Não no sentido de antiga de séries de época, mas séries que foram lançadas, tipo, muitos anos atrás, sabe? Que daí tá na moda lá de 2005. Querendo ou não vai ser usado nesse momento como referência. Exatamente. Mas se não... E também evito assistir, no meu tempo livre, séries que tem a ver com um tema, né? Tipo, Sex and the City, não posso assistir. Porque senão eu vou ficar focada nisso, né? Então eu tento buscar temas bem aleatórios, assim, pra assistir série. Pra não ter nada a ver com moda, com coisas, né? Tipo Gossip Girl, não dá pra assistir também. Mas Emily isso. Paris. Eu amo Emily in Paris, porque eu acho ela maravilhosa e todo mundo é maravilhoso. Mas assim, daí eu assisto por 2 motivos. Porque a história é legal e porque também... Mas é do jeito mais leve, né? A gente assiste de um jeito mais leve. Eu não paro pra anotar coisas. Que nem, tipo, rede social. Você tá vendo, meu Deus, eu preciso salvar esse post pra me inspirar. Sabe? É diferente. Mas eu acho que quem empreende, assim, é meio que inevitável. É inevitável. A cabeça não para, né? A menos que você fale assim, não, agora não vou fazer nada a respeito disso. E o que é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que eu só consigo parar totalmente quando eu tô lendo um livro. Tipo, pensar nisso, assim. Porque daí não tem o que fazer. Você até imagina ali o personagem e tal, mas... É diferente do visual, né? Nada, ideias na sua cabeça. Depende, assim, do livro, sim. Se for um livro mais técnico, assim, mais de, né, alguma coisa de... Por exemplo, eu gosto muito de ler sobre mulheres, assim, biografias e tal. Daí às vezes por exemplo, eu tava lendo um livro da Viola Davis. Maravilhosa, eu acho ela maravilhosa. Aí, eu tô lendo lá o livro, daí ela fala de certa ocasião, daí eu lembro que em tal evento ela usou um vestido Valentino, não sei o que lá. Aí eu, quando eu vejo, eu tô viajando nos looks dela, entende? Mas enfim, mas é raro também. Quando eu tô lendo é mais tranquilo. E agora eu tô lendo mais biografias masculinas pra sair um pouco dessa. Dá uma equilibrada. E nessa área, assim, tem uma mulher em específico que você se inspira e fala assim, olha, aqui... o homem, né? Não sei se... Sim, tem bastante profissional homem. Tem várias, na verdade. Minhas professoras do curso, a maioria são incríveis. Agora estou fazendo uma especialização em estilo com a Aisha Correia. Ela é pupila da Alice Parsons, que é a criadora do método dos 7 estilos universais, que é uma americana, que é maravilhosa. E esse método é amplamente difundido nas escolas de moda do mundo inteiro. Legal. Então, a Aisha, que é a minha professora da especialização, ela aprendeu com a Alice, então ela sabe tudo, ela é maravilhosa. Pegou também. Direto da fonte. Pegou direto da fonte, e aí agora eu tô estudando essa pós com ela, e ela é realmente uma inspiração, assim, pra mim. Que legal. E tem várias, na verdade, né? Se a gente for falar, assim... A gente vai... tem aquela... Tem várias que eu gosto muito, algumas em algum tema mais específico. Laís Machado, eu adoro o jeito dela se comunicar. Quem mais? Marina Naves, o online dela é magnífico, ela só atende online. Então, assim, um pouquinho de cada uma a gente vai pegando para tentar
chegar lá um dia, né? E você atende hoje em Foz pessoalmente e online? Isso. O único serviço que eu não faço online é a coloração pessoal, que é só... Até tem gente que fala que dá para fazer digital, mas é difícil acreditar muito nisso, porque você precisa realmente ver o efeito do tecido, o efeito visual que o tecido causa na pele da pessoa. E a câmera a gente sabe que ela corrige imperfeições e tudo mais, então é muito complicado. Como eu falei, tem gente que faz, mas eu acho mais seguro você fazer pessoalmente e muito mais assertivo o resultado, né? Por exemplo, esses dias eu vi uma mulher falando que ela fez coloração digital e a pessoa que fez nela falou que ela pode, se ela pintar o cabelo hoje, ela pode ser tal cartela, e se ela não pintar, ela vai ser outra, mas isso não existe. Você é uma cartela. E você tem que pintar o seu cabelo de acordo com o que você cabe dentro da sua cartela para ficar bom com a sua pele, sabe? Então, não acredito muito. Mas os outros serviços todos eu faço de maneira digital também, sem problema nenhum. Legal. Nessa sua jornada, né? Você enfrentou algum tipo de preconceito? Com certeza. Com certeza. Principalmente dos maridos, namorados dos clientes que acham que isso é bobagem, né? Tipo, tem uma... Nossa, chama uma pessoa pra vir aqui em casa pra tirar as coisas velhas do seu guarda-roupa? Nossa, você precisa de alguém pra arrumar a roupa que você vai vestir? Meu Deus do céu, nada a ver isso aí. Não faz sentido nenhum. Você sabe se vestir bem, sabe? Todo mundo acha que... Na maioria das vezes, homens acham que é futilidade, que vai gastar dinheiro à toa. Mas, assim, eu entendo por que eles acham isso. Porque foi colocado na cabeça das pessoas que moda é futilidade. Mas é o que eu pergunto. Videogame é futilidade? Pois é. Jogo online é futilidade? Apostar em bet é futilidade? Tudo isso é futilidade. Mas são hobbies das pessoas ou são coisas que as pessoas gostam que não importa se é uma futilidade ou não. Se faz bem, qual que é o problema da pessoa consumir, né? Se o cara tá feliz jogando ali o joguinho dele online, qual que é o problema dele jogar? Se a mulher tá feliz em descobrir que aquela maquiagem é legal pra ela e comprar uma maquiagem, se sentir bonita, qual que é o problema, né? Não tem problema nenhum. Mas é difícil colocar na cabeça das pessoas que futilidade é algo... Terapia. Terapia, totalmente. As pessoas todas precisam de terapia. Claro que existem futilidades. É lógico que você não precisa no sentido de, nossa, eu não vou conseguir me vestir pra ir num casamento. Você vai conseguir. Mas se você quer ajuda, se você quer estar num dia, assim, belíssimo, às vezes noiva, sabe? Você quer estar no auge da sua beleza. Minha cunhada casou ano passado, meu irmão e minha cunhada. Eu ajudei ela do começo ao fim, com o vestido, com a maquiagem, com o cabelo, com o sapato, com tudo. E, meu Deus, entendeu? Diferença, né? Ela tava deslumbrante, a noiva mais linda, não é porque é minha cunhada, mas a noiva mais linda que eu já vi. E assim, como faz diferença? Porque ela se sentiu segura em todo o caminho, sabe? Ela falou assim pra mim, Amanda, no momento algum eu tive medo, porque eu sabia que ela mandou fazer o vestido, né? Num ateliê aqui de Foz, impecável. A gente fez o vestido de acordo com o biotipo dela, escolheu a cor, o tom do branco da cartela dela, que é um off-white, o cabelo que combinava com o rosto dela, maquiagem nos tons da cartela. Se você ver, ela ficou impecável, de verdade. Então ela falou assim, eu não tive medo em momento nenhum, porque eu sabia que no final, quando eu juntasse tudo, ia tudo ornar, ia tudo combinar comigo e eu ia me sentir bem. E foi isso. Foi tudo personalizado. Foi tudo personalizado, exatamente. E autoestima é uma autoestima, né? Você tá mexendo com a autoestima da mulher. E hoje em dia... E na verdade, tem homens que são raros, mas que também, né? Pedem, né? O serviço. Então eu acho que... E a autoestima, se você... mexeu com ela, né? Elevou, qualquer mulher vai se sentir poderosa. Então, tipo, não é só uma roupa, não é só uma cor. Mas segura. Claro, e assim, eu tive alguns clientes homens, muito poucos, mas até, por exemplo, o homem que busca o biotipo, eu ensino qual corte de terno que ele tem que usar. E dá muita diferença. Muita diferença. Que tipo de corte de barba ele deve fazer para melhorar a aparência do rosto dele, de acordo com o formato do rosto, corte de cabelo, tudo. Então, assim,
faz muita diferença. E se os homens também entendessem isso e fizessem isso como as mulheres buscam, é tão mais fácil você ficar bonito no seu dia a dia, sabe? Tipo, com a barba correta, com a sobrancelha correta, com o corte de cabelo certo. Enfim, diversas coisas que eles não veem, mas que se observassem, ficaria tão mais fácil, né? Você não ia se preocupar com tanta coisa que você se preocupa quando você acorda. Tipo, meu Deus, eu preciso pentear meu cabelo de tal jeito. Às vezes é porque tá com o corte errado, né? Exato. E o terno é o que mais faz diferença. Todos eles acham que podem usar o slim. Mesma coisa. Sabe? Todos eles acham, vou usar o slim que eu vou ficar mais bonito. E não Nem é. não é bem assim. querido. E, enfim, e cor também, né? E o mais engraçado de homens é que eles acham que terno preto é essencial. O terno preto é o mais básico, é o mais neutro, e na realidade é o contrário. Assim, o terno preto você só usa de noite e difícil você combinar outras cores ali por baixo, uma camisa clara e tal. Então, assim, fazendo a coloração pessoal do homem, você descobre a melhor cor de terno pra ele e muda tudo também. É bem legal, mas legal. eles não gostam muito disso, né? Ainda. Ainda. Mas eu espero que mude, sabe? Porque, por exemplo, do meu namorado, eu fiz a coloração pessoal dele e agora ele busca outras cores de camiseta. Ele só usava preto, por exemplo. Agora ele olha assim, olha, aquela tá na minha cartela, eu vou comprar aquela. Que legal. Entende? É que, na verdade, eu também acho que às vezes é só, né, a maneira como é levado. Porque, tá, tem homens que não vai mudar a opinião. Não. Mas tem homens que é só, tipo, a gente chegar, ó, igual, eu acredito que meu marido também, menina, antes ele só dava com os meus nomes, daí eu comecei, não que eu entendo de muita coisa, né, mas eu comecei a falar, ó, começa a usar isso, começa a fazer isso, e daí eles Sim. vai mudando. Agora, se a mulher não leva isso, ou se alguém próximo não leva, eles vão ficar com isso, que não vale nada. Exatamente. Porque não é, porque não precisa. Se eu coloco uma camisa preta, tá sossegado. Tá perfeito. É falta de conhecimento, né? E eu sempre falo, quando a gente tem autoconhecimento, a nossa autoestima muda por completo. Você sabe o que cai bem, você sabe que cor que valoriza, você sabe que o seu cabelo vai ficar bom daquele jeito. Muda a vida, porque você não tem que pensar tanto. Sim. Sabe? É muito mais prático, realmente, né? Muito Você se arrumar mais. no dia a dia ali. Você ganha tempo, você ganha dinheiro, porque você para de gastar com 1 milhão de coisas que você não vai usar depois. Porque assim, gente, eu comprava muito antes de fazer o curso. E agora, como eu falei, eu apliquei pra mim. Então, eu nem sei qual foi a última vez que eu comprei um sapato. E eu comprava muito sapato. E assim, é difícil. Eu nem usava a maioria. Aí agora eu simplesmente parei. Eu falei, eu vou usar mesmo? Com quais roupas que eu tenho em casa que eu vou usar esse sapato? Eu não compro mais pensando, porque eu tô precisando de uma sandália prata porque um dia eu vou ter um casamento pra ir. Não. Agora, primeiro que eu tento sempre usar o que eu já tenho. Segundo, que eu mudo, é só você muda o calçado. Por exemplo, tem um vestido lá que você já usou 3 vezes, mas você usou as 3 vezes do mesmo jeito, com o mesmo brinco, com o mesmo sapato, com a mesma bolsa. Por que não muda isso, sabe? Vai mudar a cara inteira do look e você vai estar com o mesmo vestido. Eu ia falar sobre isso. Tem como usar de diversas formas o mesmo. Com certeza, com certeza. Porque assim, a gente quer que você gaste menos na consultoria de imagem. A gente quer que você invista o seu dinheiro no seu autoconhecimento, não em mais roupa. Então, assim, De maneira assertiva. De maneira assertiva. Então, por exemplo, você tem lá um vestido de festa. Vamos trabalhar para conseguir criar 3 looks diferentes com esse vestido, sabe? Vamos tentar colocar acessórios diferentes, mudar o cabelo. É um vestido que permite que você vá com o cabelo solto ou só com o cabelo preso. Então, vamos pensar em diferentes presos, sabe? Vamos pensar em brincos diferentes que chamem a atenção mais que o vestido, para tirar o vestido do foco, sabe? Ou numa maquiagem diferente. Esse final de semana eu fui num casamento que eu comprei um vestido que eu achei maravilhoso, mas ele era um vestido mais fechado, mais senhora, digamos assim. Só que eu bati o olho no vestido e eu falei, eu já sei o que eu vou fazer com esse vestido. Eu quero esse vestido porque a primeira que na loja que eu comprei, a pessoa que divulgou era a mãe das donas, então era uma senhora de idade. Eu falei, eu vou fazer esse vestido ficar jovial. Aí eu coloquei uma sandália, era um vestido azul, coloquei uma sandália pink, quase mais escura até,
Fiz uma maquiagem bem moderna, com um batonzão bem pink também. Coloquei um brinco de beija-flor, tipo, enorme, assim. E fiz um cabelo bem modernoso, assim, bem, tipo, até meio anos 2000, assim, sabe? Meio desfiadinho, assim, o coque e tal. Gente, Outra que cara. tanta gente veio me elogiar e ninguém viu que o vestido era um vestido mais senhora, sabe? Olha que legal. Até minha mãe falou, nossa, eu não tinha gostado do seu vestido. Eu não falei nada, eu não tinha gostado, mas do jeito que você fez, eu gostei. Olha Eu só. falei, mas é isso, se eu tivesse lá e com um salto fino, colocado um brinco, sabe, sei lá, de strass, uma coisa assim, eu ia realmente parecer uma senhora. Se eu tivesse Olha feito só. um coque baixo, eu ia realmente parecer uma senhora. Mas eu mudei aquilo lá pra transformar aquilo em algo mais moderno. Olha que E é isso interessante. que a gente tem que fazer, né? De pegar a nossa roupa e mudar com o que a gente tem em casa disponível. Tipo, eu tenho um vestido lá que ele é largo e tal. Você já tentou usar com cintinho? Já colocou um lencinho na cintura? Enfim, já tentou colocar com tênis, com rasteira, com sapatilha pra ver qual que é a diferença dos três? Uhum. Enfim, é isso. É tentar criar com o que a gente já tem o maior número de possibilidades possível. É que é igual você falou, né? Às vezes a pessoa fica muito naquilo, eu vou usar o mesmo porque, né, acertei. Aham. Mas você pode mudar, né? Igual eu nunca. É raro, assim, às vezes que eu usei a mesma roupa e Mudou o usei de resto. modo diferente. Aham. É Conseguiu muito mudar os raro. acessórios. Porque eu falo, que tá certo, mas só que daí acontece isso, que, tipo, sempre a pessoa vai lembrar que você tá com aquela Com a roupa mesma porque roupa. você tá do mesmo jeito. Todo look tá Exato. igual, né? Aham. É isso. E tem muito como mudar. Se mudar os acessórios, ele muda tudo no look. É a mesma coisa que você usar um look super básico, tipo um jeans e uma camiseta branca. Gente, com jeans e camiseta branca, você consegue fazer um look pra sair à noite, um look pra trabalhar, um look pra ir pra um barzinho, Uhum. sabe? É só você mudar o contexto do look. Uhum. Com a mesma base. Você muda o sapato, muda o acessório, muda a bolsa, muda tudo. Que legal. Que legal. Amanda, o que a Amanda de hoje falaria pra Amanda que tava lá sonhando em empreender? Coragem. Coragem e força, porque não é fácil, né? Você abdica de muita coisa, né? Pra você correr atrás do que você quer de verdade. Abdica de... Por exemplo, quando eu resolvi mudar de profissão, eu já tinha 31 anos. Tem todo aquele mito de que depois dos 30 você já tem que estar com a vida formada, você já tem que estar pensando em ter filhos, você já tem que ter isso, tem que ter aquilo. O que hoje em dia é uma grande baboseira, né? Que não existe isso mais. Mas é impossível para mulher, principalmente, não pensar nisso. Então, assim, quando eu larguei tudo, pensando assim, nossa, eu fiz tanta coisa legal com a publicidade, eu poderia só crescer a partir daqui, mas não é isso. Então eu vou ter que voltar para estaca zero. Uhum. E se eu não tivesse coragem de fazer isso, eu não ia fazer. E eu ia continuar infeliz, ia continuar, sei lá, talvez sozinha, solteira, que a minha vida mudou completamente depois que eu mudei de tudo. Eu me sentia tão bem, assim, fazendo essas coisas, que eu tinha mais vontade de sair, de conhecer pessoas. Então, mudou, assim, a minha vida pessoal por causa profissional, sabe? Então, é coragem. É nunca deixar de ter coragem de arriscar. Porque se você não arrisca, você não sai daquele lugar comum e confortável. Às vezes nem é confortável, mas a gente acha que é, né? É conhecido. Conhecido, essa é Né? a palavra. É conhecido. Exatamente. E normalmente a nossa capacidade de mudança ali, nossas possibilidades de mudança estão exatamente fora dessa zona Fora do conhecida. conhecido, com né? Eu ia falar, certeza. na nossa cabeça, né, antes, era, eu vou começar do zero, mas na verdade era o ponto inicial Que que você, precisava. que precisava. É Uhum. verdade. Porque olha hoje totalmente diferente, né, do que você já viveu, então... Nossa, é totalmente diferente. Tudo mudou. Assim, quando eu tava doente, cheguei a pesar 48 quilos, Olha, sabe? E eu tenho 60 hoje. E assim, olha, eu sou magra, sou uma pessoa magra, mas imagina com 48. aham. Eu era assim, eu me sentia feia o tempo inteiro, eu não gostava de me arrumar porque eu achava que não valia a pena. Então, assim, mudou tanta coisa, sabe? Uhum. Agora,
não tem um dia que eu acordo e não tenho vontade de arrumar meu cabelo e me maquiar. Todo dia eu tenho vontade de fazer isso, porque eu sei que vai mudar todo o meu dia. Se eu escolher a minha roupa, primeiro que eu sempre escolho a roupa no dia anterior, Olha a dica importante. e importantíssimo, pra você não ter preguiça no outro dia e não escolher qualquer coisa. Escolhe no dia anterior, que daí tá tudo pronto lá, deixa separadinho, sapato, tudo certinho. Inclusive, quando eu tava mais doente, eu deixava até a maquiagem separadinha, assim, na ordem do que eu usava, eu deixava bem separadinho na bancada, e aí no outro dia eu não tinha que pensar em nada, só executar, entende? E aí, hoje em dia, a questão da roupa, eu mantenho, todo dia anterior eu escolho, pra não ter que realmente perder meu tempo e ficar, ai, não quero pensar nisso, eu acordei atrasado pra pegar qualquer coisa. Não, já tá escolhido, então não vou errar, entende? E é isso. É muito mais fácil você se planejar, mesmo que pareça uma coisa pequena, se você já deixou planejado ali, o seu dia já começa diferente, você já começa ali, você tem tempo para tomar o seu café com calma, você tem tempo para, sabe, realmente acordar e ali a alma descer, fazer um download pro corpo de verdade. Não precisa fazer nada correndo. Eu não sei vocês, mas eu gosto de acordar com tranquilidade. Não gosto de acordar correndo, meu Deus do céu, tô fazendo cabelo. Eu gosto de ter ali a minha paz. Sim. E muda tudo, muda tudo. Quando eu não arrumo minha roupa, meu dia não começa É o caos. Não, até porque você tá nesse processo de fazer o download realmente pro corpo, né? E tem que ficar tomando decisão, pra né? quê, né? Vamos necessário, evitar, né? vamos Se evitar tomar pode. decisões. E é muito engraçado, porque eu comecei a fazer isso quando eu estava doente, aí a questão da roupa eu mantenho, e agora eu faço isso até com o café da manhã. Eu deixo na cozinha já separadinho, tipo, o pão, a xícara, o café, tadana, já deixo ele juntinho, é só ir lá e fazer e pronto. Sabe? Eu não tenho que pegar do armário, nada. Tá Não tem tudo que ali pensar no separadinho. que vai fazer. Exato. É bem tranquilo. Acorda, já tá tudo Já tá prontinho, tudo te prontinho. esperando já. Exatamente. E Só daí? falta aquelas cafeteiras com timer pra acordar e o café tá Tá pronto. lá já. Já tá aquele cheirinho de café pela casa. Ai, Só falta isso. E quais são os seus próximos passos como empreendedora? Se você tem algum plano? E se pode contar, né? Olha, como eu ainda tô no começo, ainda preciso realmente me estabelecer nessa base, né? Já comecei a fazer uma especialização em estilo, mas eu preciso realmente me estabelecer. A partir daí, eu vou começar a pensar em desenvolver mais a minha presença online, porque hoje em dia eu tenho só Instagram e é uma coisa que demanda tempo, porque eu faço sozinha, demanda muito tempo. E muito, muito estudo, porque você não vai lá e posta qualquer coisa, né? Você tem que pensar no que você vai postar, daí pesquisar, será que faz sentido? Aí criar o material, às vezes gravar, editar, enfim. Isso demanda muito tempo e eu quero colocar ali a minha presença de maneira mais abrangente na internet, que eu acho que isso é fundamental. E também precisa de dinheiro pra isso, né? Então a gente tá ali, eu tô batalhando. Ano passado, a maioria do que eu ganhei, eu investi em material pra atender com uma qualidade maior. Então a gente vai aos poucos, né? Fiz minha marca. A gente vai aos poucos com o que a gente ganha, conseguindo construindo um acervo de materiais e de ferramentas para só crescer. E no começo é isso mesmo, né? Um pouco do que você ganha vem para você. Você ganha para você melhorar o seu serviço. Sim. Então, no começo eu ainda tô nessa fase de ganhar para investir, para depois ver o que eu vou criar de novo, sabe? Mas serviços é aquela coisa, quando você percebe a demanda, você tá vai fazendo. lá e aplica, né? Então é isso. Nós queremos agradecer muito a sua presença. Foi bem boa pra nós. Eu já fiquei Muito pensando legal. nos looks. As minhas cores, meu Deus. É inevitável. Você vai falando assim, a gente vai buscando na memória. Que legal, gente. Eu agradeço pelo convite. Foi um papo muito gostoso. Muito obrigada. Qual o seu Instagram? É Marcon Amanda. Tá. Nós vamos deixar linkado o Instagram da Amanda aqui na descrição.
Nos siga nas redes sociais. Se Muito inscreve. obrigada também, Amanda. Agradeço muitíssimo. Foi muito produtiva a nossa conversa. Gostei muito de Bom que vocês conhecer. gostaram. Prazer. Nos siga nas redes sociais. Se inscreva aqui no YouTube. Curta, comenta, compartilha. Isso aí. E é isso. E até o próximo episódio. Até.